Pentecostes, vem em mim reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Como em Pentecostes, vem em mim reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Como em Pentecostes, vem em mim reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. meu Deus. Como em Pentecostes, vem em mim reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Aleluia. Como em Pentecostes, vem em mim reinar. Vento Vento impetuoso, sopra sobre nós. Aleluia. Como em Pentecostes, vem em mim reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Como em Pentecostes, vem em mim reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Como em Pentecostes, vem em mim reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Eu quero Como em Pentecostes, ser vem em mim reinar. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser aleluia. cheio do Espírito. Eu quero ser Cheio. cheio do Espírito. Eu quero ser 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 Senhor. cheio do Espírito. Eu quero ser Cheio. cheio do Aleluias. Glória a Deus. Assentai-vos, irmãos. Glória ao Senhor. Vamos continuar o nosso livro de Atos. Livro de Atos é o livro do Espírito Santo. Lembram-se disso? É o livro do Espírito Santo. É o livro da igreja cheia do Espírito Santo. Livro de Atos é o livro da igreja cheia do Espírito Santo. Igreja que não tem o Espírito Santo não é igreja, é um ajuntamento, é um sindicato, é um clube, é uma associação, qualquer coisa, menos igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus é a igreja do Espírito Santo. Qualquer ajuntamento sem o Espírito Santo é qualquer coisa, menos igreja de Jesus. Tanto é que no livro de Efésios, o Espírito Santo é que vai apresentar a igreja ao Senhor Jesus. Isso é Efésios no capítulo 6, ali no finalzinho do capítulo 5, melhor falando, quando ele está falando do esposo e da esposa. O Espírito Santo vai apresentar a igreja. Ali será o fim de Atos. O fim de Atos não é o capítulo 28 que nós temos na Bíblia. O fim de Atos foi quando a gente acabar a nossa história aqui. Porque Atos dos Apóstolos é a história da igreja que nasceu em Atos 2. O Novo Testamento começa em Atos capítulo 2. Entenderam? Para efeito pedagógico, ela começa em Mateus, apenas para dividir. Mas assim, funcionalmente falando, ela começa em Atos 2, porque é ali que a igreja nasce.
Até então a igreja ela era predita, profetizada. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prevalecerão contra ela. Ele vai edificar. E ele realmente lançou a pedra fundamental na morte dele. Então a igreja nasce quando o Espírito faz a gente nascer. Isso é Atos capítulo 2. Portanto, Atos dos Apóstolos é a história da igreja cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Então, quando você quiser conhecer as suas raízes, você tem que ir para Atos capítulo 2. Se você quiser conhecer a promessa, Atos capítulo 1, versículo 8. Se você quiser conhecer a promessa mais anterior ainda, Joel no capítulo 2. E se você quiser conhecer a promessa um pouco antes ainda, o Ezequiel fala um pouco também. Tirarei esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Amém? Mas ela começa aqui em Atos. Então Atos, o livro que nós estamos vendo, é a história do Espírito Santo dentro da igreja. Por isso o seu movimento, o meu movimento tem que ser pensado. Estamos nos movimentando a partir do Espírito Santo? Sim, tá bom. Não, tá ruim. O meu movimento é a partir do que o Espírito está causando em mim? É, muito bem. Parabéns para nós. É coisa da sua cabeça? Mal. Péssimo para nós. Amém? Então isso é Atos capítulo 2, que nasce ali, no dia do nascimento da igreja, para mostrar que a igreja é uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja que implanta realmente o reino de Deus. Como sinal disso, em Atos 2, para provar que nós somos evangelizadores mesmo, já no nascimento da igreja, 3.000 almas se converteram. Lembra-se disso? Quem lembra disso, levanta a mão para cima. Atos capítulo 2. Atos no capítulo 4, quase 5.000 almas acrescentaram. Atos capítulo 6 já não conta mais almas, porque não tem muita gente, conta-se discípulos. Conta-se discípulos. Tá certo? Tudo bem até aqui? Então aí nós chegamos no Atos capítulo 13, onde um cara chamado Paulo, o nosso apóstolo. Por que nosso apóstolo, pastor? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós somos os gentios. Pastor, quem disse para o senhor que eu sou gentil? Você é judeu? Então você é gentil. Se você não é judeu, você é gentil. Como eu já falei aqui, tem dois, na visão de Deus, tem dois povos aqui, os judeus e os gentios. Então o apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. E ele começa o ministério dele assim, efetivamente, ele começa o ministério dele em Atos capítulo 13. Até então ele estava se preparando. Isso quase você não percebe. Até então o apóstolo Paulo estava se preparando. Não na letra, porque na letra ele já era o máximo. Na letra Paulo já era o máximo. Ele era doutor na lei. Na letra, no ensino, na técnica, ele era doutor, sabia tudo. Ele estava se preparando no Espírito. Ele estava deixando o Espírito ensiná-lo. Tudo aquilo que ele sabia tinha que fazer algumas correções. Tudo aquilo que Paulo sabia tinha que haver algumas correções. Tinha que sofrer alguns ajustes. Entendeu? Amém até aqui? Por que, pastor, tinha que sofrer alguns ajustes? Porque na verdade Deus sempre pensou em nós. Só que ele assim, pedagogicamente, teve que fazer isso metodicamente. Por exemplo, lá no original mesmo está escrito que da semente da mulher viria o Messias, que iria salvar todos nós. E essa mulher, ali não estava escrita que era uma judia. Ali não estava não. Aí depois o povo começou a fazer besteira. Aí Deus começou de novo ali, chamou um homem Abraão. E o Abraão montou a nação dos judeus. O Abraão começou a nação dos judeus. Abraão era um aramita. Ele era um aramita, o Abraão. Mas os pais deles eram aramitas. Abraão começa a nação dos judeus. Então Deus sempre teve um plano. E o plano de Deus nunca dá errado. Ele apenas ajusta e começa a trazer novas técnicas, novos métodos para chegar no objetivo. Esse Paulo sabia tudo, conhecia tudo.
Só que algumas coisas tinham que ser ajustadas. Por exemplo, até hoje os judeus estão esperando o Messias. Quem é o Messias, irmãos? Diga para mim, as mulheres, quem é o Messias? Jesus. Os homens, quem é o Messias? Isso que nós recebemos era para os judeus. Está escrito, né, irmãos? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Havia desde o Antigo Testamento a promessa de que o Messias viria para os judeus. O Messias veio e os judeus não o receberam. Por que os judeus não receberam? Porque os judeus, no meio dos escritos de Moisés, dos profetas, eles fizeram criaram um ideal. O Messias tinha que vir com espada, num grande cavalo branco. Entendeu? Por que você acha que Judas traiu Jesus? Hã? Por que você acha que Judas traiu Jesus? Judas estava frustrado, irmão. Quando apareceu Jesus, todo mundo ficou: será que é ele? Será que é ele? Olha, achamos um homem, ele falou tudo que eu tenho feito. Outro falava: olha, ele disse o que eu estava fazendo atrás da árvore. Outro disse: olha, ele sabe meu nome. Olha, será que é esse? E não sei o que. E daqui a pouco a multidão seguindo. E pá. Lembra de um cara chamado Barrabás? Quem lembra do Barrabás? Lembra do Barrabás? Quando prenderam Cristo, onde Barrabás estava? Na noite que prenderam Cristo, onde Barrabás estava? Na cadeia. Barrabás, ele era um esquerdista, assim, para entender nos tempos de hoje. Ele era um cara que ele lutava contra o Império Romano. Então tudo que era de romano ele queria bater, estupiar, arrebentar, arregaçar. Então ele fazia parte de algumas pessoas que sempre se levantaram contra Roma. Um pouquinho antes de Jesus vir ao mundo, apareceu uma turma chamada os Macabeus. Essa turma, esses livros tem na Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem alguns livros que a nossa não tem. Os Macabeus é um deles. Tinha uma turma chamada os Macabeus. O que eram os Macabeus? Eram os revoltosos. Os Macabeus eram os caras revoltados contra qualquer poder. Então eles sempre ficavam armando esquema para derrubar um poder. Quando Cristo veio ao mundo, esses Macabeus tinham acabado de ser extirpados. Eram judeus revoltosos, revoltados. Esse Barrabás, ele era um desses aí. Esse Barrabás era um desses caras aí que era revoltado contra Roma. Ele lutava contra Roma. Ele roubava os romanos, roubava mesmo, matava romano mesmo. Quando Cristo é preso, esse Barrabás já está preso há algumas semanas. Já está preso há algum tempo, mais que semana, meses. Aí, naquele julgamento, você lembra qual foi a proposta do Pilatos? No julgamento de Jesus, houve uma proposta do Pilatos. Qual foi a proposta? O Pilatos trouxe para fora, para o pátio do lugar onde ele estava. Ele trouxe Jesus e o Barrabás. Aí ele fez uma pergunta para o povo. Qual foi a pergunta que ele fez? Qual foi a pergunta? Cristo ou Barrabás, quem vocês querem que eu vos solte? O Pilatos, como bom politiqueiro, é lógico que lá no coração, o que ele queria era não se sujar. Mas dentro dele, ele tinha um esquemão. Ele falava assim: bom, é tempo de libertar alguém. Era tempo, ele dava uma desculpa mesmo. Era para libertar alguém. Mas o Pilatos realmente achava que iam libertar Jesus mesmo. O Pilatos é um assassino, Jesus um cara bom. Só que fizeram um complô, um esquemão. A judeusada fez um esquemão. Foi de ouvido em ouvido e falou assim: quando o Pilatos perguntar quem que eu solto, vocês falem e soltam o Barrabás. Isso está lá em Mateus capítulo 26 e 27. E aí soltaram o assassino, o Barrabás. Bom, eu falei tudo isso para vocês entenderem o que é que eles esperavam. O Judas, assim que viu Jesus fazer aqueles milagres e sinais, o Judas é um cara muito inteligente. Dos 12 de Jesus, o único acadêmico era Judas. O Judas era um cara poliglota,
bem informado, bem informado, bem informado. Ele era de uma região nobre. Iscariotes era uma região nobre, era uma cidade classe A. Ele era de lá. Ele realmente começou a ver Jesus e começou a acreditar que aquele homem realmente era o Messias. Só que ele achava que era um Messias político. Quem está me ouvindo ainda? Ele achava que Jesus era um Messias político. O cara mais graduado. Só que foi passando os anos e o Judas começou a ver que Jesus não pegava dinheiro demais, só o que dava para se manter. Começou a ver que Jesus encontrou com o jovem rico, e em vez de trazer para a sua equipe, o que ele fez com o jovem rico? Falou o seguinte: se você quiser ser da minha turma, vai, desfaça tudo que você tem e vem me segue. E o Judas está vendo aquilo. O jovem rico foi para onde? Foi embora. Porque o jovem rico também queria uma coisa política. Quando o Judas viu que Jesus descartava a gente rica, não todo mundo, mas Jesus, gente, pega as palavras de Jesus e veja se Jesus dá moleza para rico. Não tem uma palavra bonita para rico. Pastor, Jesus é contra rico? Não. Mas a riqueza, meu irmão, querido, escute isso aqui, um adendo. Não sei se eu vou conseguir voltar para a aula hoje, mas vamos lá. Um adendo. Em algum lugar da Bíblia, Deus chama o diabo de Deus. Em algum lugar da Bíblia, o Senhor chama o homem de Deus? Não. A Bíblia só reconhece dois senhores: Deus, o nosso Deus, e as riquezas. Satanás, no máximo, é chamado de príncipe deste mundo. Sério. Não podeis servir a dois senhores: as riquezas, que eles chamam de Mamon, e o Senhor Deus. Bom, vamos voltar para o Judas. Então, o Judas começou a ver Jesus descartando gente poderosa. Não que Jesus não... Quando os ricos reconheciam Jesus, estava tudo... Por exemplo, o Arimateia, José de Arimateia. Você acha vem cá, quem foi José de Arimateia? Foi o cara que pediu o corpo de Jesus para sepultar, e ainda comprou um lugar novo para colocar o corpo de Jesus. Você acha que José de Arimateia conseguiu isso por quê? Todo ser humano crucificado não poderia ser sepultado, deveria servir de testemunho a favor de Roma. Todo bandido, todo ladrão que era crucificado ficava pendurado. Só que Jesus não era ladrão. O José de Arimateia era um cara muito rico e tinha influência, e com certeza ele tinha audiência com o Pilatos, e foi ele que pediu para o Pilatos o corpo de Jesus. E o que o Pilatos fez? Deu. Era um rico. A Bíblia diz que tinha várias mulheres ricas que seguiam Jesus. Mas veja bem que elas ouviam a verdade. Ela sabia que se amasse a riqueza, perdia Jesus. Bom, o Judas viu isso, meu irmão. Nós temos algumas informações sobre isso. Por exemplo, Jesus fez o Zaqueu. Quando o Zaqueu se propôs a dar o dinheiro para os pobres, Jesus não se opôs. Outra vez, Judas sim. Outra vez veio uma mulher rica e derramou um perfume caríssimo aos pés dele, e o Judas achou ruim. Ou seja, o Judas começou a perceber que Jesus era um outro tipo de líder. Não era um líder político.
era um líder espiritual. O Judas foi o único que deixou. O Judas estava frustrado, ele ficou decepcionado. Ele achava que Jesus era um Messias político, porque era esse o ideal dos judeus. Eles esperavam um Messias que viesse instalar um novo céu e nova terra, aonde o leão ia comer com a ovelha. Lembra de Isaías 65 ou 66, acho que 65? É esse Messias que os judeus esperavam. Entenderam? Então Judas ficou decepcionado. Por isso foi que ele vendeu Jesus, ué. Ele pensou: eu não vou sair desse rolo de mãos vazias, não vou. Não, que isso? 3 anos e meio aqui com esse cara, eu não vou sair dessa relação de mãos vazias. Bom, eu falei tudo isso para falar para você do ajuste na vida de Paulo. O Paulo também era como esses judeus. Por isso que o Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 8 de Atos, perseguia a igreja. O Paulo, ele esperava esse Messias até se converter. Quem está me ouvindo ainda? Isso aqui é muito sério, meu irmão. Nós aceitamos aquele judeu chamado Jesus como Messias prometido por Deus antes da fundação do mundo. Mas os judeus não aceitaram o Messias que era para ele, eles não aceitaram. E nós, o Messias que era para eles, nós aceitamos para nós. Então aqueles homens na época de Jesus, eles esperavam o Messias. Tanto é que antes de Jesus vir, apareceu outro Messias. Apareceram vários Messias, meu irmão. Lá no capítulo 4 de Atos, é que nós não lemos todos os versículos, mas lá, quando os conselheiros, o Gamaliel, bom, se é Gamaliel, está lá já para o capítulo, acho que Gamaliel vai aparecer no capítulo 5 ou 6, eu não me lembro agora. E ele fala assim: quantos Messias já apareceram? Lembra que algumas décadas atrás apareceu um outro falando que era o Messias? Sempre apareceu. Às vezes você lê a Bíblia e você fica assim, né? Olha para cá. Você fala assim: mas como é que eles não aceitaram Jesus? Mas como é que eles não aceitaram que Cristo era o Messias? Olha o que ele fez. Você fica assim, né? Espantado. Porque sempre apareceram Messias, irmãos. Se você for agora lá na Índia, por exemplo, lá nos países da Índia, lá tem Messias, irmãos. Aparecem vários Messias. Messias são as pessoas que dizem prometidos. Então Judas, ele aceitava o Messias político. Os judeus esperavam um Messias político. E aí vem Jesus sem espada, pegando pescadores e letrados, e começa a pregar o evangelho do reino: paz, amor, bondade. Vem Jesus e fala assim: os profetas antigos disseram assim, eu todavia vos digo assim. Os profetas falaram: amai os vossos amigos. Eu todavia vos digo: amai os vossos inimigos. Ah, irmãos, quem que vai querer esse Messias? Bom, agora, para hoje, esse é o panorama. Esse é o pano de fundo. É essas informações que Paulo tem. Então Paulo precisa sofrer uns ajustes. Paulo precisa agora deixar o Espírito ensinar, porque ele sabe tudo da Escritura, mas ele sabe a letra. Então Paulo se retira mais ou menos uns 3 anos. Nós estamos aqui agora no Atos capítulo 20, no ano de número 54, 55. O Paulo se converteu no ano 36 mais ou menos. No ano 36 para o ano 38 que Paulo se converteu. Agora nós já estaremos aqui no ano 54. Paulo ficou 3 anos afastado de tudo e de todos. No deserto da Arábia. Você vai ver isso aonde? Em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas capítulo 1, Paulo fala que ele estava nas regiões da Galácia, das Arábias, no deserto. E quando digo deserto, não pensa em areia, não, esquece isso. É um lugar solitário, afastado. E ali Paulo veio ter esses ajustes para ser o nosso apóstolo. Entenderam? Então no capítulo 13, Paulo é enviado na sua primeira viagem missionária para pregar o evangelho entre os gentios.
Em toda cidade que Paulo chega, ele vai na sinagoga dos judeus. A partir da sinagoga dos judeus, Paulo alcança os gentios. É uma estratégia que ele tem. Pelo menos na sinagoga dos judeus, ele é recebido, porque todo mundo conhece Paulo. Então ele entra na sinagoga e ali ele começa a pregar. Ele fala: gente, não tem mais separação. O primeiro homem, gente, olha para cá, mais um adendo. O primeiro homem a romper com o templo de Jerusalém foi Estevão. Vem cá, lá no capítulo de número 8, fala que houve grande perseguição à igreja que estava em Jerusalém. O texto lá de Atos capítulo 8 fala assim, que houve grande perseguição e os discípulos foram espalhados, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Como é que você persegue um grupo e deixa os cabeças lá? Se você quer acabar com o movimento, o que você faz? Mata quem? Acaba com quem? Os cabeças. Foi o que Domiciano fez mais tarde, no ano 90 mais ou menos. Ué, como é que os apóstolos ficaram em Jerusalém e a igreja perseguida? Porque, presta atenção, em Atos capítulo 6, aparece um grupo de gregos, de viúvas gregas. E ali, lembra que o Pedro, Tiago e o João elegeram 7 homens? Se você for ver quem eram os homens, tudo de raiz grega. Esses homens entenderam tudo. O que esses homens começam a fazer? Qual foi a pregação do Estevão? Do que acusaram Estevão? Acusaram Estevão o seguinte, esse Estevão aí, ele está falando contra a lei de Moisés e contra o templo. O que Estevão pregava? Que agora não era mais em Jerusalém, que adorava. Aquilo que Cristo ensinou em João capítulo 4, Estevão entendeu. Pedro não, Tiago não, João não, mas Estevão entendeu. Estevão entendeu e começou a meter a boca. Começou a falar: não é mais aqui em Jerusalém não, em qualquer lugar onde a gente se reunir. Esse discurso não é bom. Fizeram o que com Estevão? Mataram Estevão, porque Estevão pregava contra o templo. E quem foi que ouviu a última pregação de Estevão? Saulo. O que você acha que Saulo foi fazer no deserto? O que aquele homem quis dizer? O que aquele Estevão quis dizer? O Paulo guardou aquilo no coração. Quando se converteu, ele começou a pensar. Por isso, quando chega em Efésios, nós estamos pregando aqui aos domingos, quando chega em Efésios, Paulo fala assim: eu estou prisioneiro por amor de vós, gentios. Eu estou preso porque eu comecei a falar o que eu não podia falar, que tanto judeus como gentios têm livre acesso ao Pai. Era para você dar glória a Deus agora. Antigamente só judeu, só no templo de Jerusalém. Por isso que eu não tenho nenhuma loucura para ir para Jerusalém. Não tem loucura nenhuma. É a água de Jerusalém, igual daqui, mais suja que a de cá. O Rio Jordão, mesma porcaria. Pastor, não fala assim não, porque no Rio Jordão Jesus batizou. Para de ser idolátrico. Vai se converter. Eu queria uma água do Rio Jordão. Você vai para o inferno, isso sim. A areia de Jericó. Como eu queria pegar uma pedra dos muros de Jerusalém. Vai, infernento, vai. Não há mais judeu nem grego, filho. Não há mais judeu nem grego. Não há mais. É isso que Paulo foi aprender. Ele foi ajustar. Ele que sabia tudo da Escritura, agora tinha que ajustar. 3 anos no Espírito ali, aprendendo o Espírito. 3 anos. Ele diz: 3 anos mais tarde, voltei para Jerusalém e me avistei com os apóstolos. Então, capítulo 13 de Atos, Paulo cheio do Espírito Santo, primeira viagem missionária. Fim do capítulo 15, começo do capítulo 16, segunda viagem missionária.
E depois do capítulo 18, a terceira viagem missionária. E você viu, se você está me acompanhando toda sexta-feira, você está vendo que há um crescente. Há um crescente. Paulo prega o evangelho, as pessoas são salvas. São salvas, elas ouvem a palavra e são salvas. Daqui a pouco começa a expulsar demônios, daqui a pouco começa a curar enfermos, daqui a pouco os lenços de Paulo cura, e é uma crescente. Nunca é uma idolatria. Amém? Até que chegamos no capítulo 19, né? E os lenços do Paulo, eles que pegam o lenço do Paulo e não sei o que. E daqui a pouco vão expulsar demônio no nome do Paulo e o demônio salta neles. E é aí que nós paramos. E vamos ler o capítulo 20 hoje? Vamos ler o capítulo 20 de Atos? Estamos aqui no fim da terceira viagem missionária. Paulo agora vai começar uma outra viagem sem volta, daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ler o capítulo 20 agora. Capítulo 20, estamos chegando ao... Eu vou ler na versão corrigida, porque ali está pingando ali, eu não quero que pingue na minha cabeça. Então vou ler aqui com vocês, tá bom? Atos capítulo 20, versículo 1 diz assim: e depois que cessou o alvoroço, qual alvoroço? O alvoroço de uma deusa chamada o quê? Quem se lembra? Por favor, me ajuda aí, vai. Diana dos Efésios. Paulo pregou o evangelho, o povo se converteu. Paulo começou a dizer que aqueles ídolos eram ídolos humanos, que não tinha poder nenhum. Os artífices, os artífices ficaram com raiva, porque o Paulo falou que a deusa não era deusa. E os caras agora, igual um sindicato, começou a fazer um motim. Que esse cara quer acabar com a nossa profissão, não vamos ganhar mais dinheiro, porque ele falou que a nossa deusa não é deusa, e vamos perder dinheiro. Aí faz um motim, quer bater no Paulo, e pega pra capa de cá, pega pra capa de lá, e foge de cá, e foge de lá, e beleza, aí veio alguém, deu uma palavra, né, e o alvoroço acabou. E aí vem pra isso aqui, ó. Depois que cessou o alvoroço, aquele pega pra cá, pega de cá e pega de lá, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando-os, saiu para a Macedônia. Fim da terceira viagem missionária. Vai acabar agora, viu? E havendo andado por aquelas terras, oh meu Deus do céu, que bênção, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Meu Deus, sem avião, sem carro, sem moto. Ah, meu irmão, eu tenho vergonha. Eu fico envergonhado. Andando por todas aquelas terras, o grande apóstolo Paulo, um dos homens, sem dúvida, o homem mais importante do Novo Testamento. Depois dele aqui, apareceu Lutero, Calvino, John Wesley, Agostinho, tudo comentando o que Paulo falou. Às vezes você fica bebendo de Agostinho, fica bebendo de Lutero, fica bebendo desses caras aí, olha. Essa aqui é a origem. A história de Lutero, ela não é completamente bonita não, irmão. Tem parte ruim na história de Lutero. Calvino, tem parte muito ruim da história de Calvino. Partes negativas, assim. De perseguir alguns cristãos mais, assim, inflamados. Calvino permitia que perseguia. Lutero também, mais tarde. Vocês mais estudiosos aí, né, que gostam de ler os historiadores da igreja, entendeu? Esses grandes homens tiveram problema também. Tiveram baixas, tiveram negativas. Paulo não. Paulo é inspirado. Eu, Agostinho, Lutero, não somos nada. Então eu fico envergonhado. Um homem como esse, um apóstolo Paulo, eu fico envergonhado, irmãos. Sabe, na verdade nós não somos dignos nem de ser pastores. Aí aparece esse cara na televisão aí, olha. Eu fico escandalizado. Quem é Malafaia, gente? Quem é Malafaia? Quem é Valdemiro Santiago? Quem é essas porcarias, irmãos? Quem é R.R. Soares?
Quem é essas porcarias? Quem é Clóvis? Quem é essa porcaria também? Quem é Antônio? Quem é essa porcaria também? Quem é, irmão? Um homem como esse. Porque sem os escritos dele, querido, sem os escritos dele, muita coisa a gente não saberia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passado ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, irmãos, olha só. O tempo inteiro eles preparavam ciladas para pegar Paulo. Por quê? Porque Paulo contava as coisas que não era para contar. O que era que não era para contar, pastor? Que você e o judeu têm livre acesso a Deus. Os judeus não queriam que Paulo contasse isso. Para os judeus, eles eram os escolhidos. E não tinha mais ninguém. Então os judeus preparavam ciladas, como tivesse de navegar para a Síria. A Síria, essa aí que o povo tem fugido de lá agora aí, ó. Essa Síria mesmo aí, que o povo tem fugido para entrar lá na Hungria, na Alemanha. É um país milenário, irmãos. Determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia. E acompanhou-o até a Ásia quem? Agora vem quem? Sópater de Bereia. E dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo. Segundo aqui é nome de uma pessoa. De novo, acompanhou-o até a Ásia quem? O Sópater da Bereia. De Tessalônica, acompanhou quem? Aristarco e Segundo. E Gaio de Derbe. E Timóteo. E dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então nós temos da Ásia, Sópater de Bereia, 1. Da Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo da Síria, que deu 5. E Tíquico e Trófimo da Ásia. Acho que deu 7, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acompanhou 7 discípulos. Quais o nome deles? Repetir de novo. Sópater, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Pensou se você tivesse uns discípulos com esse nome aqui? Era melhor chamar de Zé, né? Ô Zé, vem cá. 7 discípulos. 7 discípulos acompanhando Paulo, que vai se despedir. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Mais uma vez, vale a pena falar. Sem avião, sem carro, sem moto, sem bicicleta, sem skate. Por os skatistas aqui, tem algum skatista aqui? Tem? Então tá bom. 6. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, vendo aqui, primeiro dia da semana. Segunda-feira, qual é o dia da semana? Segunda-feira, qual é o dia da semana? Segunda-feira, qual é o dia da semana? Tudo bem que existe uma grande polêmica aqui, que fala que domingo, tem uma grande polêmica aqui, você vai ter grandes falas aqui, né? Tem uns perseguidores de domingo, porque domingo teria sido dado por um cara chamado Domiciano. Domiciano. Então existe uma corrente aí teológica que não gosta do domingo, mas era o primeiro dia. Entendeu? Então tem aí uma linha de pensamento que fala assim: a gente não, quem adora a Deus no domingo, na verdade está adorando aquele Deus do Domiciano, né, e tal, não sei o que. Mas existe uma outra corrente literária do latim que fala aqui de domingo, que é dominus, do domínio do primeiro, e não sei o que. Aí tem uma conversa longa, não interessa. Meio dia da semana. Então você vê que já mudou um pouco. Antigamente eles adoravam no sábado, os cristãos adoram no domingo.
Muito embora na teologia realmente não tem dia, não tem lugar, porque os adoradores adoram em e em verdade. Dia para nós não faz diferença, amém, irmão? Então beleza, vamos continuar aqui então. Onde é que eu parei? Eu parei no versículo o quê? 7. Tá bom, e havia de partir no dia seguinte. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, ou seja, ceia, diga ceia. É uma prática que sempre ouve, né? Que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Essa prática aqui prolongou a prática, o sermão. Prolongou o sermão, a pregação, essa prática que diz aqui, até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem, presta atenção aqui, olha isso aqui. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Por isso aí, você assim, que tem problema com cochilo, nunca se assente perto da janela. Porque aqui tem alguns irmãos que gostam de cochilar, né? O Eutico foi ouvir o Paulo perto da janela. E o Paulo se prolongou no discurso. Ele demorou para acabar a pregação. Ele foi assentado perto de uma janela e caiu do terceiro andar. Coitado dele, né? E caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Não era endemoniado não, irmão, tá bom? Nada de demônio não. Então você vê, você que às vezes cochila aqui, fique em paz. Paulo teve um discípulo que também cochilou também, tá bom? Então estamos em casa, tá bom? Beleza? Mas nós temos aqui uma regrinha, né? Nós temos uma regrinha. Deu soninho, faz o quê? Bem alto. Deu soninho, é de pé. Se cair, você cai no chão, não é isso, irmão? Tá bom? Então o Eutico, tomado de profundo sono, caiu do terceiro andar, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, voltou a pregar, né? Subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Sabe o que é alvorada, irmãos? Até a estrela, a primeira estrela aparecer, irmão. Umas 4 horas da manhã, assim. O cara foi longe, meu irmão. Você é um muito bom cristão. Para vir na igreja nessa chuva, né? Você é muito bom cristão. Mas eu não acho que você aguentaria isso aqui, não. Se eu ficasse aqui lendo para você até 4 horas da manhã, eu acho que muitos iriam embora. O Paulo ficou pregando até a alvorada, irmãos, né? Até a alvorada, e depois foi embora. Aí partiu. Verso 12: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados, ficaram felizes, né? Nós porém, o Lucas que escreve está falando, nós porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, diga Assos, mais o nome de uma cidade, onde devíamos receber a Paulo, porque assim nos ordenara, indo ele por terra. Paulo foi por terra e os meninos foram de navio e iriam esperar em Assos. Vou concluir já, tá bom? Vou concluir já. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos até outra cidade, Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, outra cidade. E no outro apartamos em Samos, outra cidade. E ficamos em Trogílio, outra cidade. Chegamos no dia seguinte a Mileto, outra cidade. Só para você se localizar. Essas cidades, ela está assim, se você for lá no mapa, você localiza a Inglaterra. Aí você olha ao leste. O leste está à sua direita, você de frente para o mapa, procura a Inglaterra e olha para o lado direito, você vai achar a Turquia. Essas cidades estão ao leste da Turquia. É assim para você localizar todas estas cidadezinhas aqui, tá bom?
Amém? Leste está à sua direita, você de frente para o mapa, tá bom? 16. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, quer dizer, passar longe de Éfeso. Ele não passou por Éfeso, na vinda ele passou por Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ou seja, alguma coisa no dia de Pentecostes acontecia em Jerusalém, né, irmão? É, não é? Que foi um dia marcante, né, irmão? O que é que aconteceu no dia de Pentecostes? Fala para mim, irmãos. Menos o pastor Antônio. Fala para mim, irmãos. A descida do Espírito Santo. Uma igreja não é igreja sem o Espírito Santo. Então Paulo estava fazendo tudo para chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegou em Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto deles, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo está despedido, gente. Isso aqui é despedida de Paulo daquela região. Nunca mais vai voltar. Isso aqui vai ser um chororô só. Não hoje, na semana que vem. E com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, era a prática deles pregar de casa em casa. Não só no templo, mas era a prática pregar de casa em casa. Na verdade, os maiores ensinos de Paulo foram nas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele pregava, hein? Converter-se a Deus e a fé em Jesus Cristo. Agora, eis que, olha isso aqui, agora eis que, ligado eu pelo Espírito. Versículo 22. Eis que agora, ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Bom, eu posso te avisar, ele vai ser preso, tá bom? Eu vou te avisar, ele vai ser preso, ele vai ter chibatadas. Mas veja isso aqui, ligado pelo Espírito, ou seja, ele está antenado, ele está guiado, ele está ligado pelo Espírito, nada é às escondidas, ele anda no Espírito, ele não espera só o bem, irmãos. Isso tem que ficar claro aqui, ele não espera só o melhor, ele está à disposição, ligado pelo Espírito. Verso 23, eu encerro aqui. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam o que, gente? O que o Espírito diz para ele, irmãos? Hein, irmãos, o que o Espírito diz para Paulo? O que esperava ele? Diga para mim isso mais alto, irmãos. Prisões e tribulações. Olha para mim, eu encerro agora. Se fosse você e eu, se alguém chegasse para você e falasse para você assim: ei, meu servo, olha para cá, ei, meu servo, estou vendo o seu futuro, e olha o que te aguarda: perseguição e tribulação. O que você ia falar? Está amarrada em nome de Jesus. Na mesma hora, sai dele, demônio. Eu não sou masoquista, meu irmão. Não sou, sabe que eu não sou. Não sou masoquista. Mas andar no Espírito é outra conversa. Andar no Espírito é diferente, meu irmão. Então não se engane com essas falsas religiões, com essas falsas igrejas. Tem bênção, mas também tem tribulação. Tem prosperidade? Tem prosperidade, sim senhora, sim senhor. Mas também tem perseguição. Tem sim. Seu pai pode se levantar contra você. Sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha pode se levantar contra você. O que importa a nós é que nós andemos no Espírito Santo. É que você viva no Espírito Santo. É que você seja guiado no Espírito Santo. Paulo fala, de cidade em cidade eu sei, o Espírito está me falando o que me espera, o que me aguarda. Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse instante em nome de Jesus. Aleluias. Se coloque em pé, levanta sua mão,